Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Conecta Pecuária. Nosso tema de hoje é sobre biosseguridade na suinocultura. Como convidados, então, eu tenho a Milena Oliveira hoje aqui comigo, que é analista técnica ali da suinocultura. Também a gente está aqui com o operador Leonardo Loma e o professor Luiz Felipe Caron, da Universidade Federal do Paraná. Bom, eu vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho. Vai dar para a gente começar com a Milena aqui, a gente termina lá com o professor e daí já... Tá bom. Já usamos bastante ele aí para saber o que é biosseguridade, professor. Então, o professor se apresenta ali e já inicia falando para nós o que é biosseguridade, né? Perfeito. Milena, quanto tempo aí você está nessa área de suinocultura? Então, eu sou veterinária. Faz quase 3 anos que eu já estou na cooperativa. Eu iniciei com o meu estágio curricular em 2021. Fiz o estágio na cooperativa, aí me formei, trabalhei para fora e agora eu retornei na cooperativa faz quase 3 anos. Legal. E, seu Leonardo, quanto tempo trabalhando com suinocultura? Meu pai começou com suinocultura e eu entrei na cooperativa em 92, né? Eu já assumindo a suinocultura, então já faz bastante tempo. Antigamente a gente tinha ciclo completo, agora a gente só tem terminação, né? E eu faço parte do comitê pecuário também, sou coordenador. E estou na atividade até hoje porque eu gosto da atividade. E professor, quanto tempo e como professor também? Muito obrigado pelo convite, tá? Parabéns pela iniciativa de vocês, é uma oportunidade realmente muito interessante. Eu hoje estou na Universidade Federal do Paraná, eu dou aula lá há 27 anos, né? E a área que eu me dedico a trabalhar, né? Não só dentro da universidade, porque tem muita consultoria para todo o agronegócio do Brasil, né? Já são 33 anos dedicando a entender um pouco do que foi a tua pergunta, né? O que é biosseguridade, tá certo? Isso sempre teve muito em voga e o Brasil, como expoente que é, né? Maior produtor de proteína do mundo, é algo que para nós aqui fez uma evolução muito grande. Pela própria condição de exportação que nós temos, os nossos parceiros comerciais são muito exigentes, na Europa principalmente, e isso fez com que nossa régua subisse. Então é algo que muita gente até não acredita quando você diz que as nossas granjas aqui, como regra, e quando eu digo nossas granjas, eu posso falar de suínos e de aves, né? Pensando na pecuária intensiva, são melhores que as granjas na Europa e nos Estados Unidos como média. Isso quer dizer, nosso produtor aqui tem muita consciência e trabalha direitinho implantando essas medidas necessárias. Existe uma forma muito fácil de entender biosseguridade, para não ficar nem chato e nem complexo, porque como é algo que tem que ser feito 24 horas por dia, né? Começa com o produtor, em todos os níveis, desde a condição mais simples e vai até o presidente da empresa ou da cooperativa. Isso é algo compartilhado e todos têm que rezar a mesma cartilha e entender por que aquilo tem que ser feito. Primeiro porque isso muitas vezes conflita com aspectos econômicos, né? Quando você diz que a densidade compromete o produtor, ele precisa de densidade, ele precisa pagar o financiamento, ele precisa ter cabeças produzidas, né? Quando se diz que o intervalo entre os lotes ou o vazio sanitário é algo fundamental, se praticamente não vê isso hoje mais, porque a intensidade de produção e a necessidade de firmar contrato, você tem que produzir. E a gente costuma dizer que isso é uma coisa complicada no mundo inteiro, porque é um conceito técnico, né? Quando sai o suíno, o último suíno até entrar o primeiro, antigamente nós chamávamos de vazio, eu digo antigamente porque hoje ninguém mais faz isso, né? Mas vamos chamar de intervalo, é um conceito técnico, mas quem define isso é o abatedor. Ou seja, é uma decisão comercial, porque você tem que cumprir volume de abate. E aí nós, na ponta da sanidade, sofremos muitas vezes com as estratégias para melhorar a biosseguridade, para evitar que os problemas apareçam. Então a forma fácil de entender, para finalizar, é a seguinte: nós estamos falando de duas coisas que se constroem todo dia numa granja: barreiras e pontes. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes você imagina o que pode levar um problema para dentro de uma granja, desde um pássaro que passa e você não tem como evitar que um pássaro pouse no teu pátio, mas você tem como pôr tela nos galpões. Então você ergue uma barreira. Você pede que a pessoa tome banho para entrar numa UPL, troque de roupa, troque de sapato. Tudo isso é barreira. Para quê? Para quebrar as pontes, que são essas que vão levando as coisas para dentro. Então, se um animal de fora entra dentro do que nós chamamos de área de biosseguridade, o teu risco aumenta. E essa é a palavra, é fazer com que o produtor consiga trabalhar com análise de risco. Qual o tamanho do teu risco na tua granja, na tua realidade com esses animais nessa época do ano?
o risco é A, B, C ou D. Quem que determina isso? A análise de todos os checklists de biosseguridade. Você consegue entender o tamanho do risco. E tem que trabalhar sabendo do risco, porque se você não faz nenhuma análise, você trabalha na incerteza. E é comum a gente ir em grande, a gente se pergunta qual que é o teu risco. Ele diz, o risco é esse. Eu falo, não, na verdade você está na incerteza, você não analisou o risco ainda. Então basta colocar cheques aí para entender e dizer biosseguridade A, B, C ou D. O professor comentou que nós somos um dos maiores portadores, né? Aí. E esse conceito da biosseguridade, ele é algo novo aí, recente? Ou já iniciou há muito tempo atrás lá? Certo. Eu lembro quando eu estava na universidade, isso há quase 40 anos atrás, era uma coisa curiosa, não se falava muito. Mas naquela época nem micoplasma era bactéria, né? A gente não sabia nem o que era micoplasma, então a coisa evoluiu. Eu posso te dizer que meados da década de 90 isso começou a ficar muito forte. E o agente disso foi a gripe do frango na Ásia. Não é uma coisa da década de 90, isso já é de 1918, início do século passado, mas em 96, 97 começaram episódios graves, né? E isso fez com que muitos países tivessem que mudar o sistema de produção. E nesse momento, a doença, o vírus começou a caminhar no mundo, e aí já nos anos 2000 o Brasil assumiu uma posição muito grande de destaque na exportação, exatamente porque outros países começaram a perder. E aí a biosseguridade entrou como condição. É uma condição. A gente costuma dizer da porta do abatedouro para fora, nós somos os melhores do mundo no Brasil. É fácil de entender quando você vê, por exemplo, estratégias que o americano tem da porta do abatedouro para dentro com produtos que nós não podemos usar aqui. Por quê? Porque o nosso comprador não permite. Então a gente tem que garantir a produção lá na granja. E aí, nesses meados dos anos 90, isso começou a se falar e, claro, 2006, 2007, isso começou a ficar muito mais forte. Então, eu posso te dizer que nos últimos 19 anos, isso é uma condição obrigatória para entrar na produção. E tem algum órgão regulador que ajuda? O senhor comentou ali questão de checklists e tudo mais. Tem alguma prática também, Milena, além desses checklists que... Sim, a gente tem os checklists, né? Em cada visita a gente faz. E lá a gente vai estar avaliando como que o produtor está fazendo. Mas também tem a normativa da ADAPAR. Então, a gente tem todo o embasamento na normativa da ADAPAR. Que pede a questão da biosseguridade, da barreira, da tela, como o professor falou. E aí, não adianta nada ele ter uma tela na granja se está rasgada. Se tem a barreira sanitária, mas ele está fingindo e acaba passando sem trocar o sapato, sem trocar a roupa. Então, tem o embasamento na ADAPAR também. Legal. E Leonardo, como que você lida com a biosseguridade lá na sua granja? A biosseguridade a gente já é algo primordial, que a gente pega muito em cima, né? A gente já recebe a assistência da cooperativa, né? Junto com os técnicos da Aurora. E já passa para a gente as normas que a gente tem que fazer, né? Tanto área suja como área limpa. Então, o produtor já está consciente que a biosseguridade é necessário, é essencial para a produção de suínos. Então, não tem muito como voltar atrás. E eu acho que o produtor aceitou a ideia, né? Já estão, todas as propriedades hoje já estão cercadas, já tem área limpa, área suja, já tem vestiário para macacão, banheiro para tomar banho, tem controle de roedores, tem tela nas granjas, a água com água tratada. Então, na verdade, são sérias normas que o produtor faz que acaba acarretando, no final, o melhor resultado para o produtor, né? Ele tem uma conversão melhor, uma mortalidade menor e, no final, tem um resultado econômico melhor. E evita o desgaste, né? Ele está medicando muito animal, mortalidade. Porque qualquer agente que entrar na propriedade vai levar uma dor de cabeça para o produtor. Isso é importante. Às vezes a gente acha, não, vou trocar um sapato para quê? Mas a gente traz tanta coisa lá de fora. E, por exemplo, tem produtor que tem bovino. Então, tá no bovino, saiu, tá com a mesma bota. Ele vai passar por tanto lugar, não custa nada a gente trocar o sapato e ir limpinho para dentro da granja, né? Colocar uma roupa limpa. Eu gostaria de reforçar, o Leonardo falou aqui a palavra-chave para entender a biosseguridade, que é cadeia. Tanto é que quando você usa em treinamentos uma figura para explicar, você põe uma corrente, vários elos, né? E por quê? Porque nós trabalhamos numa cadeia empurrada. O abatedouro recebe a terminação, que recebe o animal da creche, que é de outro lugar. Que recebe, às vezes, uma UPD, que é de outro lugar. Então, existe uma cadeia. Porque lá na UPD ou na UPL, por exemplo, ele recebeu ração, que é de um outro lugar. E a biosseguridade ela tem que acontecer na fábrica de ração, no caminhão transportador,
na granja de leitão, maternidade, na creche. E isso vem empurrando. A gente costuma dizer cadeia empurrada, porque a gente vem empurrando uma condição que às vezes começa ruim na fábrica de ração. Você pode ter matéria-prima contaminada com produtos que afetam o abatedor. Então você imagina quanto tempo leva para da fábrica aparecer um problema no abatedor. Isso quer dizer que se um elo dessa cadeia, um elo dela romper, a cadeia arrebenta. Então todos os elos são importantes. Por isso que tem que olhar como cadeia. A gente, o produtor briga bastante porque quando tem que entregar os animais, a gente entrega os animais, a gente tem um prazo para lavar, desinfetar. E como o professor falou mesmo, aquele vazio sanitário que antigamente a gente batia muito em cima. Tem que ficar 5 dias vazia a granja sem ter animais dentro, para poder fazer a limpeza, a desinfecção, né? Então o produtor bate muito em cima. O produtor tem consciência que se fizer aquele vazio sanitário, o resultado é melhor, né? E mais daquelas... O pessoal faz de limpeza, barreira, o pessoal não entrar dentro da granja, no final o produtor só acaba ganhando, né? Leonardo, você comentou que faz parte do comitê também. É uma pauta do comitê também, a biosseguridade? Sempre é discutido? Sempre é. Todas as partes de criação de suínos do comitê é debatido, né? E a gente tem um bom apoio da cooperativa, né? Com os técnicos, né? E o pessoal da Aurora também vão passando para a gente as normas, como tem que ser feito. Então, eu acho que o produtor aceitou bem a ideia, né, Milena? Eu acho que o produtor está consciente da biosseguridade na granja, que tem que ser feito para poder ter melhor resultado. Ele tem menos doença, tem menos problemas de dor de cabeça. E no final, o que interessa para o produtor é o que ganha, né? O dinheiro no final do mês, do lote. Então, ele acaba sempre ganhando mais. Se ele consegue controlar os animais dentro da granja dele, as doenças, no final o resultado dele é bom e ele sai satisfeito. A gente comentou aí, tanto a Milena comentou do produtor, às vezes, ter o bovinocultura, suinicultura. A gente estava falando no off também sobre aves, né? Como que é feito aí, então, esse controle? Se eu tenho mais de uma atividade na minha propriedade, como que eu controlo a biosseguridade nesses pontos aí? Eu posso falar por mim, porque eu tenho uma leiteria do lado de uma suinicultura. E os pessoal da leiteria não entra na suinicultura. Não, se eles quiserem entrar na granja, eles têm que pôr macacão, tem que pôr bota para poder entrar. Não pode entrar. Isso é interessante porque quando se perguntou, né, da ADAPAR e quem faz isso, nós temos o órgão executor, que é a ADAPAR, ou as Secretarias de Agricultura dos Estados, e o órgão regulador, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura. E antes do MAPA, a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, tudo nasce lá. O MAPA como signatário, o Brasil como signatário diz o que tem que fazer e a ADAPAR executa. Isso, se olhar um pouco menos de 10 anos, era algo muito mais comum, que a gente bateu tanto e hoje existe regulação e a gente sabe, todo mundo sabe que essas multiespécies em locais diferentes é um risco. Então, quando se fala do risco, o risco aumenta. Se você tem principalmente suíno e aves, você tem doenças que coabitam. E elas evoluem de forma diferente. Por isso mesmo, existem proibições de distância. Você tem que ter uma distância mínima, mas, como eu disse, há 7, 8 anos atrás, se às vezes em granja de aves, que tinha suíno também. Mas não era uma suinocultura tecnificada. Ele tinha lá os porquinhos dele. E isso hoje você já não encontra mais. As próprias cooperativas, grandes cooperativas, bloquearam o alojamento de animais. Se você tivesse teu suíno, você não vai alojar mais. Por quê? Porque isso está criando problemas que nós não conseguimos controlar. O maior exemplo disso é a salmonela, né? E o Brasil sofre muito com isso para exportar aves, principalmente. E onde tem suíno muito próximo de aves, vai ter uma salmonela que você tem que eliminar o lote inteiro, você não pode fazer nada. Então, o tamanho do prejuízo é tão grande que se você não respeitar, como o Leonardo falou, minimamente essas barreiras de quem trabalha num lugar aqui, numa operação, não entra na outra, você vai começar a coabitar e trabalhar daí sim com aquilo que, quando eu disse dos presidentes, é aquilo que faz entender que alguns problemas doem na cooperativa ou na operação, outros matam ela. Então, se a gente olhar, o Brasil mesmo está vivendo isso agora com a gripe do frango, né? Nós bloqueamos a exportação, estamos esperando a China e outros países voltar a comprar, porque a gente parou de exportar. O tamanho do prejuízo é assustador. Você imagina a peste suína africana, que toma conta hoje da Ásia, o leste europeu sofrendo com isso, PIRS, que nós não temos aqui, PED, ou seja, as 3 principais doenças do suíno que bloqueiam qualquer exportação, e quando eu digo mata é porque mata a empresa, né? Não é que mata só o suíno, porque você não pode vender para ninguém mais. Nós não temos no Brasil.
Então, nós não temos PIRS, não temos PED, não temos peste suína africana, peste suína clássica nordeste em alguns estados e bloqueio de trânsito para criar barreira. Então, tem que cuidar exatamente com isso. O produtor consciente de que o que conta para ele, no final do dia, é o rendimento. Conversão alimentar, ganho de peso e condenação. Essas são as 3 coisas que o produtor precisa focar. Biosseguridade garante isso. E a empresa garantir que ela possa continuar existindo como empresa. Quem garante isso também é biosseguridade. E, Leonardo, a biosseguridade na suinocultura, acredito que seja bem mais avançada do que em leiteria, por exemplo. Então, não sei se na parte do bovino ali já tem um controle de biosseguridade também. Não é. É que a leiteria, o campo é maior, né? Tem mais fluxo de tratores, de máquinas, né? O gado está solto, tem vacas que estão em barracão, tem vacas que estão no pasto. Mas o pessoal sempre atenta muito para a compra de animais de fora, né? Para esse tipo de coisa. Mas a suinocultura é bem mais rigoroso. Dá para se dizer sim que a suinocultura e a avicultura são 2 atividades que a biosseguridade é muito importante, né? Deve-se levar muito em conta essa parte para não dar... Porque uma vez, professor, entrou uma doença lá, é difícil você eliminar e muitas vezes tem que acabar com o lote e o produtor perdeu. Perdeu e leva prejuízo. Então, né? Na leiteria, não. Na leiteria o pessoal cuida, mas eu acho que é um pouquinho... Porque o campo é muito maior, né? As áreas são maiores, né? Com suinocultura você coloca uma cerca em volta, tela, fecha, ninguém entra. Só entra os funcionários e pronto. Né? E caminhão de ração e caminhão de eu perguntei porque a gente tá com um projeto no leite ali, porque eu trabalho no negócio do leite também, né? A gente tá com um projeto na parte da assistência ali, enquanto a biosseguridade nas propriedades de bovinocultura também. Entrando no assunto já que seria o acesso de pessoas, limitando o acesso a visitantes, porque é um lugar bem explorado, né? Então tem bastante representante visitando. Isso. Tem o pessoal aí de universidade. Então tem bastante vendedor de maquinário. E aí a gente entra aí na parte da suinocultura. Como que é lidar então com o pessoal da manutenção ali, esses externos? O pessoal que vai fazer uma manutenção. Tem o controle de roedor externo? Tem. O controle, na verdade, de roedores, o próprio pessoal da granja faz mesmo, né? Tem aquelas iscas, é feito o monitoramento cada 2 semanas, é anotado se tem, não tem consumo de iscas ou não tem. E quando acontece de arrumar uma cortina, uma corrente, digamos, uma a ração, né, que acaba estragando automático, de repente o pessoal tem que entrar. Daí a gente já cuida um pouquinho o pessoal, né? Quando pede o pessoal, bem no dia assim, eles têm uma consciência de não ir em muitas granjas, né? Então ele fala, eu vou amanhã cedo. Daí eles ficam um dia meio vazio para poder ir lá poder atender, né? A gente tenta ter um pouquinho desse cuidado com o pessoal também. Geralmente são as mesmas pessoas, são as mesmas pessoas, né? Que circulam em várias granjas. Então o pessoal tem um pouco de consciência também, né? Nessa parte. Professor, como que você vê o papel das cooperativas com os suinocultores? Pensando em biosseguridade. O Paraná, nós estamos aqui no Paraná, para falar do Paraná, é o expoente, né? E aqui nasceu essa ideia e o cooperativismo aqui é o que garante que nós sejamos aí, como costuma até propagandear, o supermercado do Brasil e do mundo, né? Nós temos aqui a maior produção de aves do Brasil, a segunda maior de suíno, e o leite aqui é fundamental. Então, as cooperativas, elas foram, na verdade, um motor muito grande para acelerar essa capacidade de produção, para criar um sistema justo, né? Um sistema que remunera de maneira honesta e atrair. Então, as cooperativas tiveram um papel muito grande em atrair o produtor, o técnico, a poder participar de um sistema que fizesse de maneira saudável essa produção. E quando a biosseguridade começou a virar uma demanda quase que obrigatória, toda essa cadeia de cooperativa também fez com que as informações fossem capilarizadas de maneira muito rápida. Então a gente viu isso acontecer nos últimos 15 anos no Paraná muito forte, e aí é fácil de explicar isso se você estratificar, né, as espécies e os estados do Brasil, de maneira saudável essa produção. E quando a biosseguridade começou a virar uma demanda quase que obrigatória, toda essa cadeia de cooperativa também fez com que as informações fossem capilarizadas de maneira muito rápida. Então a gente viu isso acontecer nos últimos 15 anos no Paraná muito forte, e aí é fácil de explicar isso se você estratificar, né, as espécies
e os estados do Brasil, de maneira saudável, essa produção. E quando a biosseguridade começou a virar uma demanda quase que obrigatória, toda essa cadeia de cooperativa também fez com que as informações fossem capilarizadas de maneira muito rápida. Então, a gente viu isso acontecer nos últimos 15 anos no Paraná, muito forte, e aí é fácil de explicar isso com essa, se você estratificar, né? A palavra não é econômica, mas financeira, diferente, para conseguir atender, e o lado bom foi que isso criou uma cadeia exigente. Então, nessa cadeia exigente, a escala das espécies, apenas uma pergunta para o Léo, né? A gente costuma ensinar isso na faculdade e opera isso no dia a dia. Quando você entende que biosseguridade tem que ser estrutural e operacional, são as duas estratégias, né? Quer dizer o seguinte, você constrói uma granja, então você tem que construir barreira para poder tomar banho. Isso é uma estrutura, né? Tem que ensinar a pessoa, então, como é que toma banho, né? Tem que dar para ela o sabonete certo, porque isso não mata a bactéria. E é muito comum entrar em granja que tem sabonete comum, não tem shampoo desinfetante. Ou seja, a estrutura está lá, mas não tem operação. Então, a operação é ensinar o produtor a usar do jeito certo aquilo que tem que ser usado. Hoje é comum você ver na suinocultura aquilo que a avicultura faz há 10 anos. A gente diz que a avicultura é o top, né, hoje em termos de exigência, porque são animais muito adensados. Aí o suíno começou a incorporar e trazer... Que bom, muitas dessas operações. E o bovino ainda está muito na biosseguridade estrutural, que é trânsito, principalmente trânsito e diagnóstico negativo. A gente fala de brucelose, tuberculose e aftosa, são 3 indicadores grandes ali. A leptospirose entra um pouquinho, junto com o suíno, inclusive, e a biosseguridade explica por que em alguns lugares se tem mais, outros se tem menos. Mas no bovino ele é muito estrutural, sabe? Não é tanto operacional. No suíno ela virou mais operacional e na avicultura ela sempre foi operacional. Você tem que exigir essas operações. E nessa condição... é procedimento. Biosseguridade é basicamente procedimento. Você dá a estrutura, claro, né? Ontem nós brincávamos, nós fomos numa UPL ontem estava 4 graus cedo, né? Sim. Então tem que tomar banho. Tomar banho, sim. Para tomar banho tem que ter um banho bom. Chuveiro bom. Tem que ter um banho bom. E o banho quente, né? E o banho estava muito bom, estava melhor que lá em casa. Então, banho ótimo, isso é condição. E eu brincava até com eles ontem, né? Hoje tem muita mulher na operação, né? A gente vê pela própria universidade, que na veterinária... o pessoal até não acredita, mas entram 48 mulheres e 3, 4 homens por semestre, né? E na operação também. E aí eu brinquei quando eu saí, falei, no banheiro das mulheres tem um espelho quando sai do banho? Eu falei, não, você não pode, tem que ter um espelho. A mulher gosta de se olhar no espelho. E o que tem a ver com o espelho? Ela está feliz. Como é que você faz uma pessoa fazer aquilo que você quer? Ela tem que estar motivada. Então, motivação é a palavra-chave. Eu trabalho muito com isso nas consultorias, né? Que é entender toda a microbiologia, que é minha praia, mas se lida com gente. Como é que eu convenço alguém a fazer aquilo que eu quero que faça? É mais ou menos como criar filho, né? Como é que ensina a escovar o dente? Repete 1000 vezes, até que um dia aprende. Como é que faz comer salada? Como é que você faz o funcionário pisar no cal? E a silvicultura aprendeu a pôr um pedilúvio de cal. E ainda tem um mar de oportunidades, mais um mar, porque você não vê um pedilúvio de cal em cada entrada de porta, às vezes você vê 1 ou 2. Você não vê hoje na silvicultura, a empresa que eu atendo há mais tempo, você vê um álcool gel na entrada do galpão. Tem empresa, tem silvicultura que não põe o álcool gel. E por que isso foi tão fácil de falar hoje? Depois do Covid, as pessoas entenderam o que significa isso. E acreditaram o que é bom. Então elas acreditaram, vamos capitalizar. Tem que usar isso aí, porque isso é caro. Não, isso é barato. Isso é uma estrutura simples, é um pote de álcool. E uma operação fácil, a pessoa até gosta. Ah, que bom, estou me sentindo até, que joia. E o que tua mão faz? A tua mão é o grande veículo, teu pé é o outro veículo. Então, você começa a pôr essas barreiras, a gente vê que as cooperativas abraçaram isso, puseram em prática e nessa escala a ave que sempre fez contaminou do lado bom, né, a cabeça do suíno. Então o pessoal da suinocultura está fazendo e vai acontecer com o bovino. Como você falou, que bom saber que já existe uma discussão de biosseguridade que ainda é muito estrutural no bovino, mas tem que virar operacional. Né? Ô Milena, o professor citou ali o sabonete, né, o shampoo ali diferente. Nas propriedades que você tem visitado, assim, você acaba percebendo algo do tipo? Não, tá usando o sabonete que não é o desinfetante aqui. Então, assim, como na terminação hoje não é obrigatório tomar o banho, mas na UPL. Mas, assim, a gente cobra o sabonete, pelo menos pra gente lavar a mão, um álcool em gel, desinfetar o celular, porque a gente fica com o celular, faz relatório.
Mas a gente cobra e tem algumas ainda que é algo barato e tem gente que não tem. A terminação, você fala, já é lá no produtor. Isso, exatamente. No produtor. E daí a fase final. É que a terminação, como são sempre os mesmos funcionários, eles trocam, eles usam bota e macacão. Quando vem visita de fora, daí o pessoal, alguns tem que tomar banho, né? Mas como é o fluxo do pessoal lá mesmo, daí acabam só, passa pela barreira, põe bota, põe macacão e entra na granja. Mas eu pego a Milena aqui, que visita mais de um produtor por dia. Ou não visita. Visita. Exatamente. Mas fazer a troca. E assim, ter no produtor também a roupa limpa, né? Porque não adianta eu vir pôr a bota que estava suja. Tem que estar limpa a nossa bota, ter o material adequado, né? A roupa... Então, esse checklist da par, digamos assim, né? Já tem ali uns critérios que eu tenho que ter lá para a biosseguridade da minha propriedade. Aí tem os plus que eu posso acrescentar também. Aí como o seu Leonardo lá, tem uns negócios que é do senhor. Falar, esse negócio não tá no meu checklist, mas eu quero colocar aqui porque eu acho interessante. Tem isso também? Se agrega, se o produtor acha que agrega na atividade, pode fazer, né? Mas a gente... Primeiro o professor falou, no começo o produtor foi um pouco assim, para que fazer cerca? Para que tomar banho, né? O pessoal não ficou assim, meio assim, não precisa. Mas então, no fim, acabaram pegando a conscientização que tem que cercar, tem que tomar banho, tem que fazer tratamento de água, tem que fazer tratamento de roedores, que no final o produtor ganha. Ele acaba ganhando no final do lote. Você acha que no começo ele não ficou pensando como um investimento e só no gasto? Vou ter que gastar para fazer o negócio. Ele não pensou como um investimento. Porque tem uma despesa, né? Você tem que fazer uma cerca em volta da granja, isso custa caro hoje, né? Fazer um vestiário, né? Fazer controle de roedores, então acaba tendo um custo a mais e o produtor muitas vezes não via isso aí como benefício, né? Hoje ele já sabe muito bem que ele tem que fazer, é necessário fazer para a granja. Se você parar para pensar, né? O que motiva o produtor? É o lucro, né? É o lucro. Né? E se você conseguir mostrar para ele que se ele tiver cerca, restringir acesso, tomar banho ou minimamente lavar a mão, passar álcool, a conversão alimentar, o ganho de peso melhora e a condenação diminui, ele vai ganhar dinheiro. No final ele ganha mais dinheiro. Né? Exatamente. É o que faz a atividade rodar, né? Claro. É o que ele ganha. Né? Eu vejo assim que quando eu entrei, nossa, era bem difícil essa conscientização assim do produtor. Mas para que isso, né? Para quê? E hoje as pessoas já entenderam, né, que é muito importante. E a gente tem até o projeto de suinocultura da Castrolanda, que a gente faz palestras a cada 2 meses. Inclusive, essa semana, na terça e na quarta, foi exatamente sobre isso, sobre biosseguridade. E é muito legal. Ontem eu fui num produtor e o funcionário, nossa, né, a gente tem que fazer isso, é importante. Então, é bem bacana mesmo. A pessoa vê que é algo invisível, mas que vai levar um prejuízo enorme, né, para a produção. Sim. Começou a implantar. Até porque eu nunca visitei um processo de terminação, né? Eu só conheci alguma das UPLs, né? Não é algo assim comum, né? Também da gente estar ainda, como eu comentei ali na parte da bovinocultura, né? Que digamos que o acesso é um pouco mais... restrito. Do bovinocultura um pouco mais fácil. Mais fácil. A terminação ali terminação e UPLs é um pouco restrito, né? Quando conscientizar que, apesar de estar escrito e ter que fazer, você percebe que aquilo te traz retorno, aí ele vai fazer porque ele quer fazer, né? E fazer porque você quer é melhor do que porque você tem que fazer, né? Porque alguém escreveu, tem que fazer. Tá bom, vou fazer, e quando ninguém estiver olhando, você não faz, né? É assim que funciona. Mas se você quer fazer, é porque você conseguiu linkar desde o que aconteceu lá na fábrica de ração, e as empresas que há mais tempo já implantam isso, percebem e cobram. Hoje é engraçado, eu tive até há pouco numa empresa visitando a fábrica, né? E é uma fábrica de ração, você tem que tomar banho, trocar de roupa para entrar na fábrica. E um espetáculo de um banho. E a menina, que é a gerente da produção, ela responde ao fomento, ela responde à sanidade. Eles entenderam, o meu cliente é o produtor de suíno. Ele é que tem que vir aqui dizer, tá boa a minha produção? Tô limpando tudo bem, tô controlando o rato. Porque senão vira coisa no papel, né? Como é que é? É assim que controla. É muito comum a gente ir em granja onde você vê cocô de rato, rato morto, mas tem uma operação terceira ou própria de controle? Tem. Bom, sinto muito, mas não está funcionando. E o rato é um vetor. E imagina, tô falando de rato, que é uma coisa que você não pede para ele estar lá. Mas pior um pouco isso, você vai em granja que tem gato e tem cachorro dentro. Então, se falou da vaca, do suíno, do frango, tudo bem, isso aí dá dinheiro. Mas por que você põe um gato dentro de um sistema? Você põe um cachorro lá. Se tem gato é porque está comendo rato. Tá comendo rato. E o que o gato faz? Ele leva a doença o dia inteiro, inteiro.
Então, isso ainda existe, né? Por isso que eu te falo, a suinocultura tem um campo aberto de oportunidade para melhorar de forma assustadora. Não faz, juro para você, não faz 5 anos que isso aqui melhorou assim de uma forma muito crítica, né? A começar a criar procedimento que, quando não se fazia, se dizia, meu Deus, mas isso aqui é o mínimo, né? Tem uma história bem engraçada, eu fui numa granja de suíno, muito grande, e eu pedi, olha, tem que ter roupa descartável, né? Pelo menos, se não tem banho. Aí me deram um macacão muito bonito, um macacão descartável, eu entrei, um macacão, e na saída eu tirei, ele pôs na porta-mala. Dali nós fomos em outra grande, foi o macacão, ele pegou o mesmo macacão e me deu, né? Aí eu falei, escuta, não é para proteger a minha roupa, o macacão é para proteger o suíno, né? Então, alguma coisa está errada. Ah, é? Ou seja, não se concebe isso, mas há 5 anos atrás isso acontecia ainda. Sim. Né? Então melhorou, felizmente melhorou muito. Eu vejo assim até essa parte de entulho. Mas dentro da minha granja não tem entulho, mas e ao redor? E isso vai trazer o rato para dentro da propriedade, né, professor? Com certeza. Isso aí, quando a gente faz o checklist, a gente costuma dizer, e na Aurora, particularmente, já há alguns anos, nós fizemos uma operação grande em 540 UPLs e UPDs para fazer uma estratificação de risco em relação à biosseguridade e entender como é que era. Né? Isso foi um resultado maravilhoso. Né? E ali você começa a entender dentro do checklist o que nós chamamos de inegociável. Porque quando você vai numa granja e fala, viu, você tem que contratar os pedreiros, erguer essa queva, tá bom, mas vai demorar, né? E custa, né? Quando você vai na granja e diz, viu, só precisa juntar o lixo aqui do chão e pôr na lixeira. Isso não custa nada, né? Você precisa ter organização do pátio. Isso nós chamamos de inegociável. Então, como fazer a biosseguridade acontecer é a teoria dos ganhos marginais, ou seja, você não faz 50 coisas melhorarem ao mesmo tempo, você tem que escolher uma para acontecer. A uma começa pelo que é inegociável, que é você baixar, juntar a tampinha. Isso é engraçado, porque eu entro nas granjas e às vezes vejo frasco de antibiótico jogado no chão. Enquanto o técnico está indo na minha frente, eu estou baixando e juntando lixo, enchendo meus bolsos de lixo e ficam me olhando. Falei, o que você está fazendo? Eu falei, pô, isso aqui é a casa de vocês, né? Tem tampinha de garrafa aqui no chão. Onde é que tem um lixo aqui? E começa a ficar a olhar meio incomodado, né? Meio envergonhado, inclusive. E eu digo, isso aqui é inegociável, porque isso aqui não custa nada. Não precisa investir nem dinheiro, nem nada. É só fazer. Quando começa com isso, daqui a 1 ano ele está construindo aquilo que você quer que ele construa. Exatamente. É assim que funciona. Se você pegar, né, professor, se você pegar as granjas de 10 anos atrás, realmente era um pouco bagunçado. Hoje você vê granjas bem modernas, né? Bem com cerca, limpinho. Hoje até a Aurora pede, não, tem que pintar de laranja, né? Exatamente. Por um pouco o pessoal ficou assim, tem que pintar de laranja a granja. Pintamos de laranja a granja, fizemos bonitinho. Então, agora você vai para as granjas, é bonito, é limpinho, organizado, lixo organizado, farmácia derreter os medicamentos numa salinha separada, limpo, né, bem direitinho. Sempre tem resistência no começo, né? No começo eu tem. acho sim. Porque tem um custo, né? Então, o que o produtor... Porque como a margem não é muito grande, o produtor ele ganha no lote, ele fala assim, sobrou um dinheiro, eu vou fazer o quê? Vou fazer a cerca, vou fazer o vestiário, vou fazer o tratamento de água, né? Então ele vai ganhando, como ele ganha, se ele ganhar bem, ele consegue fazer. Então se ele tem um resultado bom, ele consegue fazer mais rápido. Mas se ele tem um resultado meio ruim, ele demora para fazer mais as atividades. Porque se ele depende só da suinocultura, ele tem que ganhar na suinocultura, não tem outra renda. Então ele tem que tentar tirar o máximo possível do resultado do leite do suíno para poder sobrar dinheiro, para poder fazer essas normas que tem que fazer. Cerca, vestiário, tratamento de rato, água, né? Então... Como ele falou, é interessante, porque essas coisas que dependem do produtor ganhar, deixa para o mês que vem, né? É bem assim. Bem O que não depende de ganhar? É o que eu falei, não depende de ganhar, então não vamos nem negociar isso aqui. Isso aqui você pode fazer agora, você não precisa nada. Limpeza, se você tem minimamente uma condição de limpar as fezes, ou deixar bonito, como ele falou, isso é uma coisa que qualquer um entende. A gente diz que organizado e bonito, nem rato nem bactéria gosta. Né? Então, se tiver bonito, e não é bobagem, a palavra é essa, a gente pega primeiro na estética de uma granja. Quando a granja está feia, e eu costumo dizer para o pessoal, olha, eu estou vendo a casa do produtor, veja, a janela está meio torta, está meio estranho, não está bem organizado. Se ele não cuida da casa, como é que ele vai cuidar da pocilga? Então, a estética tem que estar tudo muito bonito mesmo, organizado. E motiva o produtor, né? Nossa, um lugar bonito é melhor de você dá mais ir prazer trabalhar. de você visitar, né? Com certeza. Motivação nasce aí. E a gente vê assim, nossa, tem um lugar que não pintou e depois, assim, que fez a mudança. Nossa, é tão gostoso de ir lá, a pessoa tá mais motivada. Exatamente. Você fala para os profissionais, não é porque suínos tem que ser sujo e feio. Né? Exato. Pode ser limpo, Pelo contrário, bonito, suíno gosta pintado, de limpeza. organizado, né? Os alunos é difícil, mas se ensina eles, viu? Quem gosta de sujeira é porco. Viu?
Suíno gosta de coisa limpa. Né? Com certeza. São dois bichos diferentes. Mas como é que é o bicho? O porco é aquele que cria o suíno. O porco é o produtor que cria o suíno com o porco. É assim mesmo. Então a gente cuida bem. Interessante. A gente gosta, é bonito você vai numa propriedade, você vê a granja cercadinha, grama cortada, pintado, bem organizado, não tem lixo. É outra visão, né? Você já vê que ali é uma granja que o pessoal cuida bem. Segue as regras bem certinho, como a cooperativa pede para fazer, que os técnicos pedem para fazer. Então E os resultados, geralmente, das granjas bem organizadinhas são os melhores, né? Claro. E é mesmo. É mesmo, né? É mesmo. Leonardo, você consegue otimizar a função do trabalhador ali? De repente, eu não sei se ele fica full para aquela parte do suíno, sei lá, uma alimentação, uma limpeza, ou ele pode fazer outras atividades ao redor ali. Por exemplo, vou manter minha... Não, da minha granja, da maioria dos produtores, acho que o produtor de suinocultura fica só na granja, só ali no foco na granja mesmo. Na parte de limpeza, cuidar dos animais doentes, medicar os animais doentes, né? Atender a ração, atender a água, atender... todo o procedimento que tem que ser feito, né? Mas eles ficam direto na granja, não saem para outra atividade, não. Tá, legal, entendi que o produtor hoje ele já está bem consciente sobre a biosseguridade e os funcionários. Também sabe disso. Porque eu tinha um funcionário meu que tinha um cachorro, que sempre passou cachorro que tinha, fica lá. A cerca não era, não tinha, podia passar pela cerca. Falava, não dá para o cachorro, não pode entrar mais, né? Onde é que eu vou deixar o cachorro? Não sei, deixa na tua casa, amarra na tua casa, aqui não pode entrar mais, né? E tem algumas coisas que você tem que meio cuidar, porque gato é um bicho também que pula muito mais fácil, né? Cachorro você colocou uma cerca não entra mais, mas gato ele sobe cerca, então tem que cuidar bem, mas se não tem rato, não tem gato, né? Então se pelo menos você está lutando contra o gato, é melhor que você está colocando lá dentro o gato. Então, se você tem um controle efetivo de rato, o gato vai embora, né? Não vai ficar lá, né? Porque não vai comer ração de porco, né? Você acaba saindo. Mas tudo que fala muito é limpeza em volta. Limpeza em volta, o rato vai embora, né? Não aparece muito. E como a Milena falou, não só dentro da granja, né? Existe a desratização, que é você dentro, e existe a antirratização, que é você olhar para fora. E muitas vezes está fora do teu controle, né? Teu vizinho. E não é só vizinho. A gente tem muito... O Paraná, esse é um problema. A lavoura, né? Época de colheita de milho, eu tenho filmes, você vê procissão de rato entrando na granja. Procissão. Porque na lavoura, dentro da lavoura, tem muito rato. Muito mesmo. Em granja de reprodutora de aves, por exemplo, a gente coloca cerca anti-rato, né? Que é uma cerca de metal enterrada 1 metro e mais 1 metro para fora. De metal. Para eles não cavar. E aí você brinca, quando colocar a cerca, você vai ver as patinhas dos ratos, né? Para entrar, não para sair, eles já moram aqui dentro. Você só não sabia. Então, você imagina chegar ao ponto onde, se pagar você pôr uma cerca anti-rato, porque o produtor entendeu quanto que aquilo traz de prejuízo, né? Aqui o produtor teve que fazer uma cerca, digamos assim, anti-javali, né? Não tem javali para cá, não é? Aqui perto na Castanha dos redores não tem, talvez mais longe pode ser que tenha. Tem que ser uma muretinha de 20 centímetros, né? E daí a tela para cima. O javali, para ele bater ali, ele não poder fuçar, para ele poder entrar para dentro. Exatamente. Então foi feito toda a granja e volta com uma muretinha, daí a tela em cima. E a palavra para isso é barreira, né? Barreira. Então por isso que eu disse no início, ou é barreira ou é ponte. São as duas coisas que tem que olhar. E principalmente, pegando o gancho do que você falou, o funcionário otimizar, etc., né? Para a biosseguridade funcionar, você tem que permitir que o cara tenha a coisa mais cara que ele tem hoje para o trabalho. O que é o mais caro? E não só ele, para nós também, né? É tempo. A coisa mais cara que qualquer um pode ter é tempo. O funcionário não tem tempo hoje, ou reclama que não tem, o produtor não tem. Então você tem que criar operações fáceis. Tem que ser fácil de fazer. Eu posso chegar na granja e falar, olha, isso aqui tem que fazer, tem que dar 20 cambalhotas, chamar não sei quem, fazer isso. Mas não dá, mesmo que seja bom. Se não for fácil, esqueça. Eu até digo nas granjas que eu vou, isso aqui é legal, mas não abandone. Por quê? Porque é muito complicado de se fazer. Vai tomar um tempo tão grande que você vai perder muito no final. Então ajuda o cara a criar tempo para ele, tornando biosseguridade fácil. Nas regras de ouro, que no final, quando a gente termina, explica, primeiro, torne biosseguridade fácil, né? Faça isso acontecer de maneira fácil. Por isso você começa com o inegociável. Mas não custa nada, é só fazer. Legal. Professor, a gente falou aí dos animais grandes, né? Que estão adentrando aí, levando, de repente, alguma doença. E aqueles que a gente não consegue ver? Mosca. Também. Né? Barata, inseto. Então a gente costuma dizer que tem que ter, uma granja tem que ter controle de praga, né? Eu tenho um slide que usa muitos anos, né, que fala assim, algumas fotos, eu pergunto qual que é a pior praga que tem aqui.
E eu brinco, é o vizinho. O vizinho é a praga do gato, sabe? O vizinho, ele quer ir lá mostrar pra você por que morreu o bicho dele, né? Mas sem a brincadeira, praga faz parte do rato, claro. E mosca é uma praga gigantesca, né? Na suinocultura, muito, né? Então, você tem que perguntar qual que é a tua estratégia de controle de mosca, né? E isso vai desde um produtinho que você usa ali, e aí o produto, a gente costuma dizer o terceiro P, né? Porque são 3 P's que você tem que pôr como meta para a biosseguridade funcionar. E quando eu digo biosseguridade, eu estou falando operação da cooperativa funcionar. O primeiro P são as pessoas. Investem nas pessoas. O segundo são procedimentos. E terceiro, os produtos. Tem muitas granjas que começam ao contrário, quer controlar a praga que você vê, claro, mas são pequenininhas como as moscas, pelo produto. O que se faz aqui para mosca? Eu perguntei ontem isso. Eu uso tal produto e tal, mas por que está cheio de mosca? Pois é. Por quê? Porque está faltando a pessoa entender que o que ela não fez está atraindo muita mosca. E um procedimento que ela podia fazer vai reduzir isso aqui. Então, esses vetores, essas pragas, são um problema muito grande. Uma mosca viaja a 3 quilômetros. Então, imagina se você tem o suíno aqui, está fazendo tudo certinho, mas você tem uma granja a 1 quilômetro e lá está tudo ruim, a mosca traz problema. E como é que você faz para a mosca não voar de lá até aqui? Você não faz. Então, você tem que evitar que seja bom ela ficar aqui no teu ambiente. Cria ali também barreiras, estratégias para que essas pragas menorzinhas, né, façam parte do controle também. Perfeito. Bom, a gente caminhando mais pro fim aqui, eu queria já então ouvir de cada um de novo aí, se pudesse deixar alguma prática de ouro para melhoria da biosseguridade, então a Milene como técnica, o seu Leonardo como produtor e o professor ali também, né, que é um dos principais é que quando a gente aprende e leva para prática, né, Milene? Então, hoje a gente já tem as barreiras, né? Eu acredito assim, a gente tem que usar, né? Não deixe ali, eu só vou passar, não preciso trocar nada de sapato. Use, porque é muito importante, né? Fazer o básico bem feito funciona, né? É isso. O produtor acho que já está bem consciente da biosseguridade, que é algo essencial e necessário para a criação de suínos hoje. Ele acatou bem essa ideia, ele está aderindo às normas. E no final ele vai acabar ganhando com isso aí, né? No final a remuneração dele vai ser melhor, o resultado vai ser melhor para ele. Professor, antes das regras de ouro, o senhor fez as visitas UPLs, isso? Isso. Eu queria ver um pouquinho o que o senhor achou então dessa visita, da Castrolanda em si, como um todo. Veja, não é a primeira vez que eu venho em UPL, e não só na Castrolanda, mas no Sistema Aurora e várias outras, né? Não preciso falar de uma granja em particular. O resultado final de qualquer visita tem muita oportunidade, muita, né? A Milena falou, faz o básico. Então, eu digo que tem muita oportunidade, porque mesmo aqui na Castrolanda, ainda tem muita coisa básica que vale a pena fazer. Fazer esse canal de que aquilo que se faz simples, básico, arroz com feijão, lá no começo, termina com resultado aqui. E se termina com resultado, dá lucro. Se dá lucro, a operação pode existir. Então, essa é a regra. Escolher atividades e ações que sejam simples, tá certo? Para vencer a principal barreira da biosseguridade, que é a barreira atitudinal. Isso quer dizer o seguinte, você só precisa mudar a atitude das pessoas, que alguns chamam de cultura. Então é comum você sair da granja e tá lá o gestor dizendo, aqui a gente precisa mudar a cultura da pessoa. O que quer dizer mudar a cultura? Pensa em você, pensa na gente, você motivar para algum outro caminho. Então a biosseguridade funciona quando você motiva as pessoas para fazer aquilo que você disse que tinha que fazer, mas não porque você é o dono da verdade. É porque eles entenderam que no final dá resultado. Dá resultado na operação. E no meio do caminho, e aí você perguntou especificamente de Castrolanda, é entender que realmente ainda existe um mar de oportunidade. E que bom que é assim. Que bom que é assim, porque cada dia a gente pode melhorar ainda um pouquinho. Um pouquinho que você melhore, você dá um passo para frente. E a única certeza que eu tenho, eu costumo dizer isso, é que no final isso se paga. Né? Você só precisa do tempo para que isso crie um sistema melhor em termos de biosseguridade e, consequentemente, o animal vai ter que lutar menos contra bactéria e vírus, que talvez não mate ele, mas isso rouba muito desempenho. Então, é fácil, você mostra, às vezes, em algumas apresentações, soja e milho tem que virar carne. Só que no meio do caminho, primeiro o animal vira isso em resposta contra as agressões. Então ele passa a vida dele transformando soja em milho em resposta para sobreviver. E no final a carne, se der, faz daí. Mas não é aquilo que podia ser. Isso em carne, isso em leite e gado. É muito bonito quando você vê trabalhos que mostram limpeza e desinfecção numa UPL, aumentando o peso ao nascimento, né?
E a pessoa às vezes quer comprar um monte de produto para aumentar o peso do nascimento. E você diz, olha, limpeza e desinfecção feito dessa forma, está mais do que provado. Aumenta o peso do nascimento. O que é peso do nascimento? Isso é dinheiro, porque é peso do desmame, isso é cabeça. Isso é um sistema, você não precisa ter uma pré-creche dentro de uma UPL, você não precisa ter uma crechinha que arrebenta com o teu sistema. Você arrebenta, a biosseguridade acabou ali, naquele momento acabou a biosseguridade. Então, se você operar em algo simples, porque você vai ter que limpar, né? Eu gosto muito de um presidente de uma cooperativa que diz, você entra nas salas, lá tá o dizer dele, fala, nós vamos ter que fazer de qualquer jeito. Então, já que tem que fazer, vamos fazer bem feito. Bem feito. Né? Porque o trabalho é o mesmo. Então é isso, vou fazer bem feito, tá? Fazer uma atitude onde no final você perceba que aquilo me retorna muito forte para você. E quando eu digo que eu tenho certeza, das poucas coisas que a gente tem certeza, né? Em cooperativas que nós temos um projeto integrado de controle de alguns problemas, primeira coisa que o produtor fala, olha, a doença ainda está lá um pouco, sabe? Mas é incrível como melhorou a conversão dos animais. Nossa, eu ganhei de peso. Por que isso aí? Daí você explica e fala, nossa, então não vou parar de fazer. Isso, não para de fazer. Entendeu? Então acha o que motiva o cara. Por aí. E também quem ganha bastante com isso é o consumidor no final, né? Porque todo o cuidado que tem ali para não trazer doença, não trazer nada, é a qualidade do animal. Com certeza. E aí o frigorífico também tem todo o controle, toda a qualidade para que no mercado nós chegue. produzimos comida, né? Nós produzimos comida, isso vai estar na mesa de alguém. Então, segurança alimentar é isso aí. Se você olhar a Ásia, esse é o maior contra-exemplo, né? Onde doenças muito graves circulam, tem que abater todo mundo e não tem produto final. Veja o caso americano agora, no ovo, é um caso bem fácil de entender, né? Eles mataram quase 50 milhões de matrizes de reprodutora por causa de uma doença. Eu estava com um ex-aluno que mora lá agora essa semana, ele falou de 80 centavos, foi para $8, 20 ovos. Mas então quem está perdendo? É o produtor também e o consumidor. Então, todo mundo perde. Todo mundo perde. Né? E eles estão manejando, veja, estou falando dos americanos, hein? Manejando doenças que nós conseguimos resolver muito fácil aqui. E eles olham para nós e falam, como é que vocês fazem isso? É que nós somos brasileiros. Tem que bater no peito e falar isso. Mas o sistema brasileiro é muito seguro, né? Nós temos um sistema de biosseguridade muito forte aqui, né? Sim, muito bem feito. Com toda a cadeia, seja desde o mapa, né? A ADAPAR, com a Secretaria do Paraná. E quem faz isso no dia a dia são eles, são os produtores. Então não adianta nada o mapa escrever, achar bonito, se o produtor não fizer. Então só funciona, como o Léo falou, porque eles aqui na ponta estão fazendo. Mas que bom, você fala assim, pô, estão fazendo, podemos ir para casa? Não. Dá para melhorar um pouquinho ainda. Dá para melhorar. Todo dia dá para melhorar. Tem muita oportunidade para melhorar, que dá resultado, sabe? Tem muita oportunidade. E é bem escalonável. Teve um episódio que a gente estava falando sobre acho que o mercado global de suinocultura, né? Eu até cheguei a fazer uma pergunta. O que nos impede de vir, de repente, uma gripe uma doença africana ou assim, realmente são as barreiras, né? Tanto de ir daqui para lá quanto de vir para cá. Então, a questão, foi citado bastante essa questão das barreiras, né? Então, o professor falou bastante. Ou construir uma barreira, uma ponte, né? Isso aí. Gente, eu queria agradecer, né? A participação de vocês aí foi... Nosso tempo, infelizmente, é curto, dá pra gente ficar bastante tempo aqui. Sim. E, novamente, que devolver a palavra com vocês, dar uma palavrinha final, um alô pro pessoal aí. Obrigada. E obrigada principalmente ao Leonardo, ao professor. Vieram aqui e falaram muito bem pra gente, né? Foi bem importante mesmo, porque é um assunto bem, bem importante, né? Não, eu só queria agradecer, né? Não, é sempre interessante participar e, né, colocar a opinião da gente. E o comitê está sempre disposto a participar nesses podcasts com vocês aí. Se não é eu, pode ter mais, nós participamos em 6 pessoas lá, vai trocando, vai revisando o pessoal sempre para cá. Né? Muito obrigado aí. Legal, porque o público realmente é o produtor, são alguns alunos, né? De repente, alguns alunos do professor. Com certeza não está nos ouvindo aí. Eu acho que hoje o que o professor falou foi muito válido para nós, né? Até eu fiquei bem, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Muito obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço não só pela confiança, pela oportunidade, né? Eu sou de fora do sistema, mas quando eu estou numa empresa, uma cooperativa, eu me sinto parte, né? Visitando uma granja, eu me sinto parte, porque me deixa feliz ver a coisa acontecer. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo. Às vezes o pessoal acha que a gente viaja para ensinar alguma coisa, eu viajo só para aprender. Então é sempre um aprendizado. Obrigado a oportunidade aqui do Léo e da Milena de estar junto e desejo muito sucesso ainda para vocês nesse podcast. Pulverizar informação boa é algo que funciona muito, faz parte, é o primeiro pilar da biosseguridade. Né? Eu falei de estrutural e operacional, mas eu não falei do primeiro, que é conceitual. Se você não acredita naquilo, você não vai fazer.
Então, isso aqui é uma chance para as pessoas acreditarem. Será que... ele disse que é bom, então tá, eu acredito, então vou fazer. Então, se fecha os 3, não tem erro. Conceitual, estrutural e operacional. É por aí. Tudo bom. Pessoal de casa, forte abraço e até a próxima. Certo.